Vamos fazer contato agora com o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que está de volta aqui ao nosso Farol de Limeira. Antes de mais nada, Ronei, seja muito bem-vindo, um grande abraço para você. Olá, Beto, uma alegria estar entre vocês novamente, no meio de tanta gente boa. Ô, Beto, uma discussão do ramo da psicologia que diz que nós somos a média das 6 pessoas com as quais a gente mais convive. Bom, se isto for verdade, eu, estando no meio de vocês, melhoro a minha média. Então, para mim, é sempre uma grande alegria estar com vocês. E nós também, sem dúvida nenhuma. Sempre quando você não pode devido à agenda, ficamos aqui ansiosos para revê-lo aqui no nosso Farol. Ronei, o nosso assunto de hoje é o seguinte. Já há muitos anos a gente percebe uma movimentação, principalmente nos setores públicos e comerciais também, sobre acessibilidade. Pessoas com deficiência física. Mas eu gostaria de incrementar esse tema para você olhar, observar para quem nos acompanha aqui no Farol. Hoje em dia, devido a, felizmente, né, as pessoas estão ficando mais velhas, estão tendo mais qualidade de vida, estão alcançando mais idade. Não é só para deficiente físico, né, Ronei? Eu acho que todos os cuidados devem ser tomados, principalmente também levando em consideração essa faixa etária dos mais idosos. Ronei, o que você tem a acrescentar? Roberto, sem dúvida, você tem total razão. Não é só para as pessoas com deficiência física, inclui os idosos, mas inclui outras 2 categorias que nós costumeiramente esquecemos, que é a categoria das pessoas que têm mobilidade reduzida temporária. Significa o seguinte, eu, 2, 3 anos atrás, fiz uma cirurgia no joelho, operei o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E fiquei 3 meses utilizando muleta e 1 mês de cadeira de rodas. Então eu estava no campo das pessoas que possuem mobilidade reduzida temporária. São as pessoas, por exemplo, que se submetem a uma cirurgia ou outra, ou que precisam utilizar uma cadeira de rodas durante um período da vida, não é? E a outra categoria que nós costumeiramente esquecemos são as mães e pais com carrinhos de bebê, não é? Que precisam transitar pela cidade também. Estas pessoas também são ignoradas. Portanto, a questão da acessibilidade, ela não está inscrita às pessoas com deficiência. Mas mesmo que estivesse somente escrita a elas, é fundamental que nós tenhamos este cuidado. Beto, eu me lembro bem de uma história que pode estar no campo das lendas, mas mesmo que não seja uma história real, ela nos ajuda a refletir, por isso eu vou dizê-la. Houve uma época na história da humanidade que as pessoas que não eram destras, ou seja, que não tinham habilidades com a mão e com o pé esquerdo, eram consideradas deficientes. Porque todos os equipamentos planejados para estas pessoas, para a humanidade, eram equipamentos planejados para as pessoas que possuíam habilidades com a mão direita. Portanto, quem fosse canhoto não se enquadrava neste campo. Há uma lenda de que Leonardo da Vinci era canhoto. Eu digo lenda porque eu não sei, não encontrei ainda uma comprovação desta informação. Mas imaginemos que esta história fosse real. Leonardo da Vinci, sendo considerado um deficiente na sociedade de sua época, é algo extremamente curioso para nós hoje, não é? Na sociedade contemporânea. O fato, Beto, é que aos poucos, as pessoas que não possuíam habilidade com a mão direita, ou seja, os canhotos, não foram deixando de ser considerados deficientes porque os equipamentos foram acolhendo estas pessoas. Eu dou sempre o exemplo do Uber. Antigamente era impossível você pensar um taxista que fosse surdo, um taxista que não falasse e não escutasse. Era impossível, porque o viajante precisaria dizer, verbalizar o seu endereço, o seu destino final. Hoje, com o advento da tecnologia de locomoção por aplicativos, é muito possível que nós tenhamos motoristas surdos, não é? Ou seja, o avanço da tecnologia descartou esta dificuldade para as pessoas, por exemplo, que são surdas. O fato é que a sociedade, na medida em que vai evoluindo, ela vai entendendo e compreendendo que as pessoas que, por exemplo, utilizam cadeira de rodas, elas não são deficientes. Elas podem, por exemplo, não conseguir capinar um terreno baldio. Podem, por exemplo, não conseguir ser serventes de pedreiro. Mas isto eu também não consigo, Beto. Portanto, é importante dizer que as pessoas que são deficientes,
elas possuem habilidades que as coloca em situação muito superior do ponto de vista do intelecto e da produção humana do que as outras pessoas que se pretendem não deficientes. Eu sempre dou o exemplo, Beto, da Iara, que é uma menina que eu conheço aqui em Limeira, que ela é cega e ela é professora de História da Arte e corretora de redações. Portanto, ela, sem ver, enxerga muito mais do que eu próprio, não é? Que pretendo ter os dois olhos, que pretendo enxergar. Nesse campo, Beto, a arquitetura ela é fundamental, porque na medida em que nós eliminamos as barreiras físicas, nós tornamos as pessoas que por alguma razão não conseguem caminhar e precisam de cadeira de roda, nós permitimos com que elas acessem todos os espaços públicos e assim consigam realizar e se tornar produtivas. Portanto, é fundamental que as nossas cidades sejam acolhedoras, não é? E permitam com que todas as pessoas, independente de sua condição de mobilidade urbana, de condição de mobilidade pessoal, possam se locomover pela cidade. E aqui uma provocação para o poder público, Beto. É preciso que o poder público discipline as empresas que desenvolvem, que empreendem condomínios, que fazem loteamentos. É preciso que o poder público discipline a execução de calçadas públicas, de passeios públicos, como no passado fizemos com o asfalto, com a rua para os veículos. Hoje, o poder público precisa disciplinar a construção de calçadas, calçamentos públicos, passeios públicos acessíveis. Não é? É isso, Beto. Falei demais, né? Me perdoe. Não, só em cima disso ainda, Ronê, especificamente você que já esteve lá no Legislativo, a quem cabe realmente essa questão das calçadas? Eu tentei legislar sobre isso, Beto, na minha estadia lá na Câmara, mas o meu projeto foi considerado inconstitucional. Foi considerado que é uma atribuição exclusiva do Executivo, não é? Disciplinar estas atividades junto ao poder público. Uma outra questão que os loteadores reclamam é que isto pode onerar, pode aumentar o custo da produção dos lotes urbanizados. Enfim, esta é uma questão delicada, que envolve o interesse público e o interesse privado, o interesse das empresas de loteamentos, mas é algo que precisa ser disciplinado, Beto, para o bem da urbanidade. Perfeito. Bom, gostaria de pedir para você uma contribuição. Hoje nós teremos no debate um político da moda antiga, da velha geração, o Pilon, que você conhece muito bem, estará conosco aqui. Puxa vida! Então eu gostaria que você deixasse aí uma reflexão, tentando traçar um paralelo, não sei se como pergunta ou como uma observação. Muitos de nós têm saudades desse tempo do José Ponzo, do Oswaldo Fagotti, do Mirandinha, de tantas pessoas que já passaram pela Câmara Municipal. Deixa uma reflexão, traça um paralelo entre os políticos da velha guarda e os políticos da jovem guarda. Beto, eu corro o risco de ser indelicado com os atuais mandatários da cidade, os vereadores que estão no mandato atualmente, não é? Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Mas fazendo aqui tomando a devida licença e sem querer ofender os atuais vereadores, não é, os atuais mandatários da cidade, eu pude conviver com alguns políticos tradicionais, como por exemplo da velha guarda, como por exemplo a Elza Tanque. Não é? Ex-vereadora Elza Tanque, figura icônica da política limerense. Não é? Não pude conviver com o Pilon, mas pude conviver com a Elza. E ao conviver com ela, eu tive uma convicção a respeito dos políticos da velha guarda. Eu tive a convicção, Beto, de que os políticos da velha guarda, se não todos, boa parte deles, cumprem a palavra dada. Com a vereadora Elza Tanque, Beto, não havia tergiversações e não havia deslealdade. Eu nunca estive do mesmo lado que ela, mas ela sempre cumpriu a palavra dada. Ela sempre respeitou aquilo que ela dizia. Portanto, ela jamais desviou daquilo que ela dizia como princípio. Por exemplo, se ela dizia para mim que ia votar contra um projeto de minha autoria, ela votava contra. Agora, se ela dizia que iria votar a favor de um projeto de minha autoria, ela mantinha a palavra. Então, a sensação que eu tenho é que alguns políticos da velha guarda me inspiravam mais confiança, de modo que não mudavam de opinião, tal como camaleões, não é? Isto é algo que me deixa
saudosista deste período, mas eu tenho que dizer que eu não estou generalizando, não é? E eu tenho que dizer que eu devoto meu respeito à Câmara Municipal atual, não é? Não posso desmerecê-los. Mas o fato é que da velha guarda isto me dava esta sensação. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui para o Pilon, independente desta reflexão. Minha pergunta é a seguinte: eu tenho razões e motivos claros que me fizeram me distanciar do exercício político institucional. Estas razões são claras, mas eu gostaria de saber as razões do Pilon. O que o fez se afastar do exercício político institucional? Pilon. Valeu, Ronei, mais uma vez, gratíssimo por sua contribuição aqui no nosso Farol. Tenha uma ótima sequência de semana e conto com a sua audiência logo mais. Um grande abraço, amigo. Um abraço, grande alegria estar entre vocês. Boa continuidade de semana para todos vocês. Tchau, tchau.